Fala, meu time Caipora! Tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 29 de dezembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar o seu palpite nos comentários. Isso é muito importante para a gente. E também não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp. O link está aqui no topo dos comentários, juntamente com o link da nossa planilha Caipora, com todos os resultados dos nossos palpites. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, Caiporada! Gostaria de falar sobre ontem. Ontem foi apenas um dia ruim, mas hoje recuperamos e voltamos ao normal. Tivemos 11 palpites com 10 acertos, beleza? Confira lá na nossa planilha. Isso é muito bom que vocês acompanhem para terem ideia de como estão indo os nossos palpites, beleza? Vamos lá então. Separei Caetan versus Al Arabi Kuwait. Separei essa partida no Kuwait com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Arabi, ele está com 72% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e ele está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Caetan, ele está com 22%. Verificando no histórico, são 12 vitórias do Arabi, 3 empates e 4 vitórias do Caetan. E a média de gols ultrapassa os 3 gols, chegando a 4. Verificando em séries, o Arabi vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Shabab Al Ahly Dubai versus Al Sharjah Club. Separei essa partida do Emirados Árabes com under 4,5 gols. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está equilibrada. E verificando na forma recente, também temos um equilíbrio. 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para ambas as equipes. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 17 vitórias do Al Ahly, 12 empates e 9 vitórias do Sharjah. E a média de gols ultrapassa os 2,5. Verificando em séries, o Sharjah tem 5 jogos marcando gols. E nos últimos gols das duas equipes, temos under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 4,5 gols devido ao equilíbrio de ambas as equipes. Beleza? Próxima partida, Sydney versus Wellington Phoenix. Separei essa partida com over 1,5 gols na Austrália. Por que eu separei este mercado? Sydney tem 53% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Wellington Phoenix tem 78%. No histórico são 26 vitórias do Sydney, 6 empates e 17 vitórias do Wellington. E a média de gols ultrapassa os 2,5. Verificando em séries, o Sydney vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. E o Wellington Phoenix, ele não tem empates nos últimos 5 e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Sydney, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ahly Saudi versus Al Khalid. Separei essa partida com over 1,5 gols na Arábia Saudita. O Al Ahly, ele está com 70% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Al Khalid tem 67%. No histórico são 4 vitórias do Al Ahly, 3 empates e nenhuma vitória do Khalid. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, as duas equipes não têm derrotas nos últimos jogos. E nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando na casa do Al Ahly, over 1,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Fayha versus Al Hilal Saudi. Separei essa partida com o quê? Eu separei essa partida com over gol no primeiro tempo, na Arábia Saudita. Por que eu separei este mercado? O Al Hilal jogando fora de casa tem 80% de probabilidade de vitória, com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Fayha, ele tem 39%. Verificando no histórico, são 4 vitórias do Fayha, 3 empates e 6 vitórias do Al Hilal. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Verificando em séries, o Al Fayha tem 3 jogos tendo derrotas e o Al Hilal tem 5 jogos vencendo. Últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas.
Na casa do Alfeia, temos over meio gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Benfica versus Famalicão. Separei essa partida no Portugal com over do 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Benfica tem 75% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Famalicão tem 39%. No histórico são 8 vitórias do Benfica, 3 empates e nenhuma vitória do Famalicão. E a média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, o Benfica vem vencendo a 3 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over no 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Benfica, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Porto versus Chaves, ainda em Portugal. O que eu separei para esta partida? Eu separei também over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? Porto tem 81% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Chaves tem 33%. No histórico são 2 vitórias do Porto, 1 empate e 1 vitória do Chaves. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Verificando em séries, Porto vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Chaves vem sofrendo nos últimos 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over no 1,5 gols em todas as partidas com over gol no primeiro tempo. E com uma grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Verificando na casa do Porto, temos over gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Honeychurch versus Lewes. Separei essa partida com vitória e empate para casa na Inglaterra. Por que eu separei este mercado? O Honeychurch tem 65% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lewes tem 44%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e 6 empates, e a média de gols ultrapassa os 3 gols. Verificando em séries, o Lewes vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Honeychurch em todas as partidas. E verificando os últimos jogos no campeonato, o Honeychurch jogando em casa, ele vem vencendo e empatando quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Cardiff City versus Leicester. Separei essa partida da segunda divisão da Inglaterra com under 4,5 gols. O Leicester jogando fora de casa tem 58% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cardiff tem 39%. Verificando o histórico, são 11 vitórias do Cardiff, 6 empates e 7 vitórias do Leicester. A média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Verificando em séries, o Leicester vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Na casa do Cardiff, foi uma partida disputada que foi 1-0. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós queremos um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Lazio versus Frosinone, Série A na Itália. Separei essa partida com under 3,5 gols. Por que eu separei este mercado? A Lazio tem 59% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Frosinone tem 50%. No histórico, são 4 vitórias da Lazio, 1 empate e nenhuma vitória do Frosinone. E a média de gols é de 1 gol. Verificando em séries, Frosinone não tem empates nos últimos 5 jogos. E verificando os últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa da Lazio, under 3,5 gols também nas duas partidas disputadas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós queremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Fiorentina versus Torino. Separei under 3,5 gols também nessa partida, ainda na Série A da Itália. A Fiorentina tem 43% de probabilidade de vitória, com a forma recente 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Torino tem 61%. No histórico são 19 vitórias da Fiorentina, 14 empates e 9 vitórias do Torino. A média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, a Fiorentina vem marcando gols nos últimos 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Fiorentina, under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós queremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Napoli versus Monza. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Napoli tem 59% de probabilidade de vitória, com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Monza tem 39%.
No histórico é equilibrado, são 2 vitórias para cada lado e 2 empates. E a média de gols também é equilibrada, a média de mais ou menos 1 gol para cada equipe. Verificando em séries, o Napoli ele não tem empate nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa da Napoli, over do 1,5 gol na única partida disputada. Últimos jogos no campeonato, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Genoa versus Inter de Milão. Separei vitória e empate para fora nessa partida. Por que eu separei este mercado? A Inter jogando fora de casa tem 59% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Genoa tem 44%. No histórico, são 8 vitórias do Genoa, 6 empates e 23 vitórias da Inter. E a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries do Genoa, ele tem 6 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate da Inter em todas as partidas. Na casa do Genoa, vitória e empate da Inter em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos vitória e empate da Inter na maioria dos jogos. Então acredito para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima e última partida, Supercopa na Turquia. Separei Galatasaray versus Fenerbahçe com handicap mais 2 para fora. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e na forma recente temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Fenerbahçe e 56% para o Galatasaray. No histórico são 21 vitórias do Galatasaray, 19 empates e 31 vitórias do Fenerbahçe e a média de gols ultrapassa os 2 gols. Verificando em séries, o Fenerbahçe não tem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, apenas 2 partidas que o Galatasaray venceu com mais de 3 gols de diferença. Nos últimos encontros das duas equipes, 4 das últimas 6 partidas, o Fenerbahçe não perdeu com mais de 2 gols de diferença. E nos últimos jogos no campeonato, o Fenerbahçe ele não perde a maioria dos jogos com mais de 2 gols de diferença. E verificando o Galatasaray, ele não vence a maioria dos jogos em casa com mais de 2 gols de diferença. São poucos jogos. Então acredito para essa partida, um handicap mais 2 para o Fenerbahçe, devido ser uma Supercopa e um jogo bem disputado. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e eu vou transferir vocês para o nosso querido Bilhete Caipora. Fala, galera, aqui está o nosso Bilhete Caipora. Separei over do 1,5 gols para Al-Ahly versus Al-Khalid, over meio gol no primeiro tempo para Al-Feiha versus Al-Hilal Saudi, vitória e empate para a casa de Hornchurch versus Lewes, under 4,5 gols para Cardiff versus Leicester. Separei under 3,5 gols para Fiorentina versus Torino e Fenerbahçe com handicap mais 2. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!